Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amados, venho aqui mais uma vez trazer a palavra do Senhor para aqueles que têm emprestado os seus ouvidos e as suas vidas para o reino, a glória e a honra do nome do nosso Deus. Aqueles que têm desejado com sinceridade servir ao Senhor e passado adiante não só esses vídeos, como a palavra do Senhor. Porque aqueles que a ouvem podem notar que é só o Evangelho, nada mais do que o Evangelho. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12. Precisamos ler e meditar na palavra de Deus. E diz assim: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomam ânimo com as minhas aflições, ou com as minhas prisões. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Na carta de Paulo aos Filipenses, já no capítulo 4, verso 21, vem dizendo assim: Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Amados e queridos, esse texto o Senhor me deu porque quando o Senhor tem um chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher, isso eu digo com toda certeza, ninguém me demoverá, ninguém me tirará desta posição, desse pensamento. Quando o Senhor tem um chamado na vida dos seus, podemos ver ali Débora, Esther e tantas outras irmãs e tantos outros irmãos. Quando Deus tem um chamado na vida do homem, quando Deus tem um chamado de salvação, como foi com Paulo, esse mesmo que aqui escreveu, é um desejo maravilhoso que flui em nossos corações. E ainda que estejamos em prisões, como Paulo esteve ali em prisões, ele não fica preso, ainda que as lutas se levantem de tantas formas, de tantas maneiras. Essas lutas elas servem ainda para que nós venhamos a crescer a cada dia mais na presença do Senhor. E eu tenho visto nesses últimos dias que muitas vidas têm utilizado desse aparelho celular, da internet, para pregar a palavra de Deus. Mas verdade é que, como aqui está escrito, eu tenho visto muita gente pregando o Evangelho para benefício próprio, outros para contenda, acusando uns aos outros, com honestidade, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o reino de Deus seja realmente alcançado, outros simplesmente para um benefício próprio ou para prejudicar aqueles que verdadeiramente de boa fé pregam a palavra de Deus. Isso não é coisas dos últimos dias, não. Isso já acontecia aqui na época do apóstolo Paulo. E Paulo vem falando exatamente disso. Paulo não está falando que as pessoas não estão pregando o Evangelho, mas a forma com que as pessoas estão anunciando a salvação, a forma com que as pessoas estão anunciando o Evangelho. Então ele está dizendo aqui que alguns de boa mente, com sinceridade,
com amor, com entendimento, com um único desejo de exaltar e glorificar o nome do seu Senhor, que o salvou, que o chamou para assim fazê-lo. E com entendimento prega apenas o Evangelho, prega apenas a salvação, desejando verdadeiramente que o nome do Senhor seja glorificado. Mas outros, de má fé, julgando prejudicar ainda os seus irmãos que estão fazendo. Isso nós sempre vimos e vamos continuar a ver. Mas verdadeiramente isso traz uma grande tristeza para nós, porque fomos chamados para a defesa do Evangelho. Ainda que alguns digam que a palavra de Deus não precisa de defesa, verdadeiramente a palavra de Deus não precisa de defesa, mas Deus tem chamado os seus servos para que a verdade prevaleça. E quando os seus que verdadeiramente têm sido chamados, eles se propõem a não aceitar a esses evangelhos falsos, a esses evangelhos, não o evangelho falso, porque o evangelho na verdade não é falso, o evangelho é puro e sincero e eterno, mas esses evangelistas, esses evangelizadores, esses anunciadores da palavra que usam de forma escusa, de formas erradas, com segundas intenções, seja ela de prejudicar aqueles que estão anunciando a palavra do Senhor, ou seja, as suas posições de forma a se beneficiar do Evangelho, como hoje nós vemos, antigamente também víamos, essas pessoas têm feito desta forma e nós não nos alegramos. Nós estamos aqui para pregar a verdade. O Evangelho é uma obra do Senhor, é a obra que o Senhor ele confiou aos seus. E sabemos que muitos têm usado desta palavra para benefício próprio. E isso nos entristece, porque nós vemos muita meninice, muitas pessoas se dizendo profeta, se dizendo entregadores de revelação, dizendo que Deus tem aberto uma porta, uma chave para a porta do emprego, que Deus tem aberto a porta para a cura das suas almas, que Deus tem falado com eles para entregar isso ou aquilo, quando na verdade o Senhor Jesus ele não veio aqui para nos trazer descanso nem alegria neste mundo. O Senhor Jesus disse que o Evangelho, aquele que quiser servir ao Senhor piamente ou verdadeiramente, sofrerá aflições. E Paulo estava aqui dizendo que as aflições que muitos faziam da forma errada, pregando a palavra, eles a faziam para prejudicar ainda mais a Paulo, entristecer ainda mais a Paulo. Paulo ele se encontrava preso por pregar o Evangelho. E muitas das vezes nós, por pregarmos o Evangelho, nós somos perseguidos, nós somos caluniados. Isso é a palavra de Deus. Nós nos entristecemos em ver que há pessoas que não estão preocupadas com as almas, que estão necessitadas e sedentas da palavra de Deus, mas pessoas verdadeiramente que estão voltadas tão somente para o seu próprio benefício, para prejudicar o outro, para o acusar, para dizer que o outro não presta. Infelizmente, isso não é da agora. Paulo diz uma certa vez que havia uma contenda entre as igrejas ali, dizendo, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Pedro, outro dizia, eu sou de João, e assim, ele não necessariamente nesta ordem, mas havia verdadeiramente uma divisão, havia contenda, havia porfias, porque essas pessoas que pregavam por porfias, ao invés de estar preocupado com o puro evangelho, eles estavam preocupados com as suas próprias vontades, suas próprias necessidades, seus próprios interesses. E hoje não é diferente. Nós vemos aí diversas formas. Porém, no capítulo 4, no versículo 21, Paulo encerra essa epístola, Paulo encerra esta carta aos filipenses, aos irmãos. Ele diz, no versículo 21 do capítulo 4, ele diz assim, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Então ele estava dizendo que aqueles que estavam de boa mente, aqueles que estavam com ele no mesmo entendimento, aqueles que haviam entendido que a salvação, ela não tem nada a ver com porfia, ela não tem nada a ver com aquilo que é lucro, ela não tem nada a ver com escândalo. O Evangelho de Deus é puro, é para a eternidade. E aqueles que entenderam que estava com ele tinham o mesmo desejo de saudar,
de mandar satisfação para aqueles que estavam recebendo esta carta, mostrar que havia um povo que estava verdadeiramente com o seu propósito firmado tão somente em fazer a vontade de Deus, a obra de Deus que não tem denominação, a obra de Deus que está em cada coração. Então, Paulo manda dizer: aqueles que estão comigo vos saúdam, os irmãos em Cristo vos saúdam. E ele vem dizendo mais, ele diz assim: principalmente, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os são da casa de César. Paulo, ele estava preso e no começo ele vem dizendo que as suas prisões ela contribuíram para a salvação da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite de Roma, do imperador César. Era a guarda de elite, né? E eles estavam ali tomando conta de Paulo. Eles foram ali delegados para tomar conta de Paulo nas suas prisões. Porém, eles eram evangelizados, eles foram evangelizados e as suas famílias foram alcançadas. Então, aqui ele está dizendo que principalmente esses também saudavam. Então, verdadeiramente, Deus ele tem chamado aqueles que, ainda que por muitas lutas, por muitas dificuldades, por pouca ou quase nenhum recurso, Deus tem chamado esses para tão somente anunciar o Evangelho puro, o Evangelho com entendimento, com amor, para a salvação da alma e daqueles que estão de fora, pois a guarda pretoriana era romana, não era judia, não era um povo verdadeiramente um povo de grande estima, povo de cultura, eram homens de elite treinados, mas principalmente eram aqueles que o Senhor também queria salvar. Era um povo que tinha todo um costume diferente, todo um entendimento diferente do que era a palavra de Deus, mas por estar ali perto de Paulo, por ouvir a Paulo, eles se convertiam e levaram essa conversão para suas famílias. E agora o resultado é que principalmente eles estavam muito mais acesos, estavam muito mais sedentos, muito mais confiantes naquela palavra em que Paulo estava pregando, do que aquelas pessoas que se diziam serem servas de Deus, que se diziam serem as anunciadoras do Evangelho. Mas aquelas pessoas, elas pregavam por porfia, pregavam por lucro, porém aqueles que estavam ali tomando conta de Paulo, aqueles que não eram da bênção, eles receberam a palavra de salvação e eles estavam acesos e eles fazem questão de também dizer: nós também somos do Senhor. Nós saudamos a vocês, meus irmãos. Nós conhecemos a Jesus. Nós entendemos o que é salvação. E assim o Senhor nos tem chamado, queridos. Eu tenho visto, como disse, muitas pessoas sedentas e ardentes no seu coração o desejo de pregar o Evangelho, de glorificar tão somente ao Senhor. Não tem ficado no meio desse povo, de um povo que não tem compromisso com o Senhor, mas de um povo que deseja verdadeiramente anunciar o Evangelho. A palavra do Senhor que diz que a salvação não é comida nem bebida, mas é gozo e paz, é justiça, e nós pregamos isso, tão somente o Evangelho. Ontem ainda eu coloquei um texto a respeito disso e compartilhei em alguns grupos que eu participo, e dizendo isso, que o galardão está naqueles que pregam o Evangelho verdadeiro e genuíno, aqueles que não estão preocupados com estudos, com tecnologias, com grandes recursos, porque quem vai dar continuidade àquilo que você está fazendo, pois você não está fazendo por si próprio, mas Deus tem colocado esse desejo em teu coração. Então o Senhor é que vai dar o crescimento, é o Senhor que dá o prosseguimento para que a sua palavra ela alcance verdadeiramente o que Deus tem mandado fazer, pois a palavra do Senhor ela não volta vazia. E você que tem sentido esse desejo de pregar o Evangelho, não tem ficado preso a convenções, nem a tradições, nem a nenhum tipo de homem, mas tem pregado a palavra de Deus. Tem que obedecer sim o seu líder, tem que obedecer sim aquele que está sobre você, mas principalmente você precisa obedecer a Deus, porque o homem ele é falho, o homem ele não tem esse homem que não fale, não tem esse homem que seja perfeito, só o Senhor é perfeito, e a Ele nós devemos ouvir. Quando Jesus estava para ser batizado ali no Jordão,
Então a voz do Deus vivo veio e falou: este é o meu filho amado, a ele ouve. Então nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos ao que Deus tem falado. O que você tem anunciado? Você tem anunciado o Evangelho da forma agradável ao Senhor? Porque anunciar o Evangelho todos anunciam, mas o importante é verdadeiramente a intenção com que forma você prega o Evangelho. Você prega o Evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado, para aquela alma sedenta ser alcançada, ou você prega o Evangelho para atacar aqueles que estão presos no Evangelho, aqueles que são servos do Senhor, ou você prega o Evangelho para lucrar, ou você prega o Evangelho por inveja. Eu sei, a palavra do Senhor diz que o Evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo, mas o galardão, a recompensa da parte de Deus, aqueles que pregam o Evangelho com coração puro, genuíno, com verdadeiro interesse de coração, desejando que o nome do Senhor seja glorificado, esses terão a recompensa do Senhor e verão o seu trabalho prosperar, porque o Senhor diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias ou de muitos dias o achará. Então nós temos lançado o nosso pão, as águas é o tempo, nós temos pregado em tempo e fora de tempo, nós temos pregado a palavra de Deus tão somente para a glória do nome do Senhor. E aí nós temos usado as redes sociais. Hoje nós temos esse benefício. Nós temos usado para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos lançado, não importa. Uma certa vez um profeta disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Mas o importante não é quem deu crédito, é que foi pregado. Deus te chamou para falar a palavra de Deus. Não se acovarde, não fique pensando que ninguém está ouvindo. Eu há poucos dias ouvi uma palavra de um ano mais ou menos atrás, que uma vida pregou cheia do Espírito Santo, uma irmã, e Deus me alcançou mais um pouco. Deus falou muito, muito ao meu coração. Então eu falei: verdadeiramente o que você lança hoje, você lança o pão. O pão é Jesus Cristo. Lance sobre as águas, pregue, fale com um coração verdadeiro, porque depois de muitos dias você achará. Você achará, porque o Evangelho, ele volta, e ele não volta vazio. Amém? Que Deus te abençoe, que você entenda que você foi chamado para anunciar. O Senhor Jesus disse: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Isso não tem que ser o pastor, não tem que ser o ungido, não tem que ser o diácono, não tem que ser verdadeiramente o presbítero, não tem que ser o apóstolo, não tem que ser o bispo que tem que te dizer o que você tem que fazer. Você precisa estar em comunhão com o Senhor, buscando a sua presença, se santificando e pedindo ao Senhor para te usar. Você deve satisfação sim aos seus líderes. Eu devo satisfação aos meus líderes, mas eu devo muito maior satisfação ao Senhor, porque no dia do julgamento, no dia em que o Senhor pedir conta dos talentos que Ele me deu, que Ele te deu, nenhum líder vai poder interceder em seu favor, e você não vai poder botar a culpa nele, porque ele não te permitiu falar. A palavra de Deus está em teu coração, a palavra de Deus está na sua vida. Você foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus. Não se acovarde, pregue a palavra de Deus, não se importe com julgamentos alheios, porque quem vai te julgar e quem pode te condenar ou te absolver só é o Senhor. Então, viva a palavra de Deus, não se acovarde, compartilhe os vídeos, não importa que é da sua igreja, não importa, se você entender, se o Espírito Santo que já está em ti testificar com o teu espírito que aquilo é de Deus, então compartilhe porque você está anunciando o reino de Deus. Mas se você não tem condições de pregar o Evangelho, porque está voltado a tantos dogmas, a tantas, infelizmente, a tantas liturgias, Deus ele não está preso a nenhum homem, nem a um entendimento de nenhum homem, por mais espiritual que ele seja. Deus ele tem enviado o seu Espírito Santo para cada um de nós, e tem nos capacitado para fazer a sua vontade. Faça tão somente a vontade de Deus. Que a graça, que a paz do nosso único e Salvador, Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém.